Olá, pessoal! Esta é a segunda aula do curso de XHTML online da Universidade XTI. Nesta aula, vocês, futuros programadores de interface e codificadores HTML, irão aprender efetivamente como construir o seu primeiro código HTML. Fazendo uma rápida revisão da aula anterior, nós descobrimos que para construir as nossas páginas, para fazer o nosso curso, nós vamos precisar de dois tipos de aplicativos. Um browser, ou um navegador web, que no nosso caso nós estamos utilizando aqui o Firefox, que nós vimos como fazer a instalação dele na aula anterior, né? E vamos precisar também de um editor de texto, que nesse curso nós vamos estar utilizando o Notepad++, né, que vocês podem estar baixando aí do endereço notepad++.org, tá bom? Então, o que é o navegador web? O navegador web é o aplicativo que interpreta o código HTML das páginas e apresenta a página bonitinha, como nós estamos vendo aqui. Então, que código é esse? Como é que nós podemos ver esse código HTML? Nós vimos na aula anterior que basta clicar com o botão direito sobre o browser, né, em cima da página aqui, e acessar a opção Código-fonte. Aqui vocês vão ver o código XHTML que foi utilizado para construir esta página daqui. E onde é que nós construímos este código HTML? No nosso editor, que no caso aqui é o nosso Notepad++, que está instalado aqui dentro, né? Foi instalado aqui no nosso sistema operacional e está aqui em Notepad++. Para facilitar o acesso a esse aplicativo, eu vou criar um atalho dele aqui no nosso desktop. Eu vou clicar com o botão direito sobre ele, enviar para área de trabalho. E aí, o sistema operacional acabou de criar aqui para a gente um atalho aqui do Notepad++ na nossa área de trabalho. Agora nós temos o atalho do Firefox e do Notepad. Do Firefox, ele já criou no momento da instalação. Tá bom? Então, o que é que nós vamos ver nesta aula? Antes de mais nada, eu vou abrir aqui o nosso editor HTML. Já vou deixar aqui os dois programas que nós vamos utilizar abertos aqui para a gente no nosso desktop. Tá? Agora, antes de mais nada, o que significa HTML? Né? HTML significa aqui Hypertext, né? Markup Language. E o que significa isso aqui? Isso aqui em português foi traduzido para linguagem de marcação para hipertexto. Então, é nesta linguagem, né, que nós vamos estar construindo os nossos documentos HTML. E qual que é a diferença desta linguagem para uma linguagem de programação, tipo Java, tipo C? É que na linguagem de programação, vocês acabam incluindo lógica de programação. Para vocês que estão iniciando o conhecimento em HTML, talvez isso ainda não faça muito sentido, tá? Mas essa é talvez a principal diferença aqui entre uma linguagem simples de marcação, como HTML, e uma linguagem tipo Java, onde você inclui lógicas de programação, onde você tem uma série de recursos adicionais, tá bom? Então, este curso é um curso de XHTML. XHTML. E o que é que significa XHTML? Extensible Hypertext Markup Language. Né? Então, é isso que significa XHTML e que foi traduzido para o português para linguagem extensível de marcação para hipertexto. Então, a linguagem HTML, que é a linguagem mais conhecida aí na web, ela foi uma linguagem que antecedeu o XHTML, né? É uma linguagem mais simplificada, uma linguagem com menos rigor do que o XHTML, que na verdade acaba trazendo recursos adicionais. Ele é uma evolução do HTML, né?
ele garante uma série de compatibilidades com todo tipo de browser, né? Ele acaba rodando mais rápido na internet também, né? Mas ele é um pouquinho mais rigoroso do que o HTML. Né? Ele é uma união aqui do HTML, né, com o XML, e aí nós temos aqui o XHTML, que é a evolução aqui do nosso HTML, exatamente o objetivo do nosso curso aqui. Tudo bem, mas como é que nós vamos começar essa aula? Né? Esta aula aqui, o objetivo dela é que vocês construam o primeiro código HTML de vocês. Né? Então, para isso, nós vamos começar aqui esta aula criando um diretório aonde nós vamos colocar todos os arquivos desse curso. Vou chamar esse diretório aqui de XHTML, que é exatamente a tecnologia que nós vamos estar aprendendo aqui no curso. Vou entrar aqui dentro. Né? Quando nós criamos um arquivo aqui dentro, né, os arquivos que nós criarmos aqui vão ser arquivos HTML. Então, eu vou salvar esse arquivo aqui, por exemplo. Ele não tem nada por enquanto. Salvar esse arquivo em branco ali dentro desse diretório XHTML. Vou chamar esse arquivo aqui de aula2.html, né? E vou deixar ele salvo aqui dentro. Então, essa é uma maneira de nós criarmos o nosso arquivo. Nós abrimos aqui o nosso editor, criamos um novo arquivo aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos voltar aos passos aqui. Vou abrir o nosso editor, Notepad++, que nós já criamos o atalho para o nosso desktop. Né? Vou criar um novo arquivo aqui, por exemplo. Novo. E vou salvar esse arquivo aqui no nosso diretório, XHTML. Colocar aqui novo.html. Então, percebam o seguinte. Né? Nós estamos criando e apareceu aqui o nosso arquivo dentro do diretório aqui. Né? No nosso desktop, diretório XHTML. Só que o que eu quero apresentar aqui, pessoal, é a extensão do nosso arquivo. Tá? Para que a gente possa ver e possa manipular essa extensão. Como é que a gente faz isso? Né? Aqui no nosso Windows Explorer, nós temos aqui esse botão organizar, eu vou clicar nele e vou entrar aqui em opções de pasta e pesquisa. Né? Aqui nessas opções eu vou entrar em modo de exibição e nós vamos acessar aqui, ó, nós vamos desmarcar uma opção, que é essa daqui, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Por que isso? Aqueles arquivos que são conhecidos pelo sistema operacional, ele está escondendo a extensão para a gente, mostrando só um ícone representativo aqui daquele arquivo. Não é isso que eu quero que ele faça, eu quero que ele mostre para a gente a extensão. Então, estamos desmarcando essa opção e clicando em aplicar as pastas. Então, ele vai aplicar isso aqui em todas as pastas e OK. Então, agora nós já conseguimos ver a extensão do nosso arquivo. Tá bom? Eu vou clicar em cima do novo aqui e vou deletar este arquivo. Quando a gente voltar aqui para o nosso Notepad++, ele vai informar que esse arquivo já não existe mais e perguntar se a gente quer manter esse arquivo no editor. Não vamos manter. Vamos manter aqui só o arquivo da nossa primeira aula. Tá bom? Agora, percebam o seguinte. Aqui, nesse arquivo, ele está mostrando para a gente o ícone do Firefox. Porque no momento que nós instalamos o Firefox, ele automaticamente associou todos os arquivos HTML, né, a esse browser, que é exatamente o programa que lê esse tipo de arquivo. Tá bom? Então, quando eu quiser ler um arquivo HTML, eu quero visualizar ele, como é que ele está ficando, eu vou clicar 2 vezes aqui e ele vai abrir no Firefox aqui para a gente. Então, ele acabou de abrir o arquivo da aula 2 aqui no nosso Firefox. E quando eu quiser editar, eu vou clicar com o botão direito sobre o arquivo e vou abrir aqui em Abrir com Notepad++. E aí ele vai abrir o arquivo para que a gente possa editar o arquivo aqui no nosso editor Notepad++.
tá bom? Então,